O Zoom não está querendo transmitir, mas a gente vai iniciar assim mesmo a sessão. Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão, desejando um bom dia a todos os presentes, a todos os que nos assistem pelo YouTube e uma boa sessão a todos. Hoje é dia 7/8, nós estamos na primeira Câmara Julgadora. E na pauta ordinária, hoje, nós temos três processos para julgamento, para apreciação, e em retorno, nós estamos com dois processos. Dessa forma, a doutora Eleia, sendo representante dos processos em retorno, nós vamos colocar em apreciação os processos em que ela representa. Então, nós vamos iniciar pelo recurso voluntário 1451, processo final 566. A recorrente é Danvigor Indústria e Comércio de Laticínios Limitada. O relator é o conselheiro Francisco Viano Lopes, em substituição ao conselheiro Samuel, e para representar, conforme eu já mencionei, a doutora Eleia. Muito bom dia, muito bem-vinda. E para representar a Fazenda, doutor Carlos Augusto. Bom dia, doutor Carlos, bem-vindo. Então, estando em condição, o senhor pode, por favor, apresentar o seu relatório, conselheiro Francisco. Bom dia, senhor operador, novos conselheiros, senhor representante fazendário, senhora advogada, senhora secretária. Consta dos autos de passivo emitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 3.753.863,85. De julho de 2020 a dezembro de 2021, razão de falta de estorno de crédito do ICMS relativo à aquisição de insumos, mercadorias, registro em livro próprio, EFD, proporcionalmente às saídas posteriores de produtos, beneficiadas com isenção e redução de barras de cálculo sem manutenção de crédito. Em consequência, deverá pagar o imposto no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativo, auditoria básica do ICMS, nota explicativa e documentos anexos. Regulamento intimado, o sujeito passivo comparece mediante advogado aos autos para impugnar a ação, requerendo primeiro e preliminar nulidade do auto de infração, precisamente diante de defesa, visto que a autuação poderia ter sido evitada caso o fisco estadual tivesse previamente notificado o autuado para proceder o estorno. Antes desse julgamento de mérito, o caso ultrapassa a preliminar arguida, ser julgado convertido em diligência para que sejam verificadas as operações cujas barras de entrada do estado de Goiás ocorreram com a alíquota de 7% e cujas saídas também foram procedidas a 7%, existindo crédito a ser estornado, sejam verificadas saídas isentas, sucateadas, que surgiram no decorrer do processo produtivo, de modo que não haveria crédito a se tornar, no mérito que o auto seja declarado improcedente, uma vez que não há de se falar em estorno quanto à aquisição de mercadorias autuadas. Caso não seja considerado auto improcedente, na sua integralidade, seja julgado parcialmente procedente, para excluir as operações cujas mercadorias autuadas não contêm o crédito a ser estornado pela igualdade das bases de entrada e saídas, excluir as operações autuadas pela não manutenção do crédito na venda isenta da sucata produzida durante o processo industrial da impugnante. Requer ainda o cancelamento da multa aplicada pela improcedência total ou parcial da autuação e que seja a publicações e a intimação seja efetuada exclusivamente no nome do Dr. Flávio Rodovalho, no endereço indicado no rodapé das folhas de impugnação, sob pena de nulidade. Mediante a sentença 4.636 de 2023, o julgador singular não acatou o pedido de nulidade, não lhe deu provimento, decidiu pela procedência total da pretensão inicial do fisco, acrescida às combinações legais. Devidamente intimado, o sujeito para se apresentar recurso voluntário, sustenta desde a impugnação, solicitou diligência para apurar a origem das mercadorias envolvidas, com a finalidade de verificar quais foram adquiridas por terceiros e quais foram produzidas pelo próprio estabelecimento em Goiás. Argumento que seja a entrada e a saídas ocorreram com a mesma carga tributária de 7%, não haveria crédito a ser adicionado, resultante no saldo nulo. Critica a sentença por ser genérica, no mérito afirma que o estorno de crédito só se justificaria se a entrada tivesse ocorrido com a alíquota superior à de saída.
hipótese que não se aplica ao caso, pois tanto a entrada quanto a saída ocorreram com carga tributária de 7%. As mercadorias cestas básicas, segundo alega, foram adquiridas com alíquota interestadual de 7% e saíram também com a mesma carga, o que afasta qualquer vantagem devido ao acúmulo de créditos. Alega que a sentença foi pouco conclusiva quando as saídas isentas de sucata, destacando que não houve entrada de sucatas com crédito de ICMS apropriado. Mediante a Resolução 302 de 2023, a primeira Câmara do Conselho Administrativo resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência e encaminhar a GEAT, gerente de auditoria de indústria destacado, para que seu ilustre titular designe a autoridade fiscal para que primeiro informe nos autos se todas as entradas dos produtos das cestas básicas se glosa o crédito proporcional à redução na base de cálculo previsto no artigo 8º do inciso 33º anexo 9 do STE, ocorrer em operação interestadual com tributação a 7% ou já com tributação reduzida de 7%. Segundo, manifesto sobre a alegação apresentada pela autuada de que não teria efetuado o estorno do produto sucata, já que não seria o produto objeto da sua industrialização e não teria ocorrido a entrada com crédito de tal produto e nem seria o produto em si em que se utilizou os insumos dos demais produtos com giro do ICMS. Terceiro, informe dos autos se ocorreram saída e transferência das partes autuadas desses produtos e que saíram com isenção ou redução da base de cálculo. Quarto, diante da sua análise, caso entenda necessário proceder à revisão demonstrativa instrumental. Cinco, ainda solicitamos a gentileza que apresente quaisquer outros elementos para esclarecimento ou provas para que cada julgador possa formar sua convicção e ter elementos para liquidação de seus votos. Em resposta, o relatório de diligência informa que o auto-infração foi lavrado com outro auditor fiscal e as informações disponíveis sobre o trabalho fiscal são aquelas constantes do próprio auto. A lavratura decorreu de uma ordem de serviço emitida pelo GEAT para um auditor no exercício, na gerência de autoria de indústria destacado, que é a unidade administrativa responsável pela fiscalização da empresa da Vigor Indústria e Comércio Laticínios Limitada. O relatório inicial e os dados de faturamento e saídas declarados na escrituração fiscal da empresa de 2019 e 2023, destacando a relevância da fiscalização que é feita pela gerente de auditoria de indústria Catado, atualmente vinculada à DRF de Anápolis, devido à paralisação de suas atividades. Conforme a instrução de serviço 001 de 2018, o atendimento ao pedido de diligência em processo administrativo tributário deve ser feito em unidade administrativa gestora da atividade relacionada ao lançamento do crédito tributário. Em resposta ao estado diligencial, o sujeito passivo manifestou, destacando que o julgamento do processo administrativo foi convertido em diligência conforme a orientação do conselheiro relator, para que a gerente de auditoria do Estacatado esclareça pontos específicos relacionados a operações com produtos de cesta básica, estorno de crédito e possíveis saídas desses produtos com isenção, redução da base de cálculo. Entretanto, a recorrente informa que, apesar de ter sido intimada, a diligência não foi cumprida pela GEAT e encaminhou o processo para a Delegacia Geral de Anápolis, a qual devolveu por falta de auditores suficientes. Posteriormente, o processo foi repassado pela DRF de Goiânia e então o auditor responsável pela autuação que solicitou que a diligência fosse direcionada ao próprio auditor autuante, por ele, por ser ele o mesmo apto a responder às indagações. Mediante a resolução 265 de 2024, a terceira Câmara do Conselho Administrativo resolveu, por unânime de votos, converter julgamento de diligência, encaminhando a AGE para que remeta os autos à gerente de auditoria do indústria Catado, objetivando a análise dos documentos, planilhas e fundamentos trazidos pelo direito passivo, e atendimento da resolução 302 de 2023, manifestando-se conclusivamente. Após, deve-se realizar a intimação ao contribuinte subjugado para apresentar a manifestação para os 30 dias. Atendendo o despacho 0766 de 2024, já foi realizada a análise de documentos apresentados pelo direito passivo para possível revisão do lançamento, conforme a determinação da terceira Câmara do Conselho Administrativo. O contribuinte alegou que as transferências internas entre seus estabelecimentos CFP 5102 não gera crédito a ser estornado, sustentando-se em parecer técnico, contudo não se aplica ao caso. A autoridade fiscal concluiu que, devido à ausência de redução de base de cálculo na entrada, o estorno deveria ser realizado mantendo a atuação nesse ponto. Alega que foi constatado que nas operações subsequentes a base de cálculo não foi inferior à transferência inicial, o que dispensa o estorno conforme o artigo 61 do Código Tributário Estadual.
razão pela qual as operações do CFP 5102 foram excluídas no levantamento. Quanto às saídas isentas de sucata, consideradas operações com isenção fiscal, a autoridade fiscal concordou que não há crédito estornar, recomendando a exclusão dessas operações do levantamento, dada a sua baixa relevância à dificuldade de identificação. Com essa correção, o valor do CMS a estornar foi reduzido de R$ 3.753.863,84 para R$ 2.657.519,86. O juiz se manifestou sobre a diligência, determinando o processo que investigou se as entradas dos produtos da cesta básica ocorreram com a tributação interestadual reduzida de 7%, se havia obrigação de estornar créditos de sucata e se houve saída com isenção ou redução da barra de cálculo. Após diligência, a autoridade fiscal reduziu o valor da autuação e reconheceu que as operações com sucata e operações de COFP 5102 não geraram crédito a estornar, pois não há valor agregado. Porém, manteve a autuação em partes da operação classificadas fora do COFP 5102, apesar da mesma alíquota de 7% na entrada e saída, segundo o sujeito passivo, não gerou acúmulo de créditos indevidos. O sujeito passivo destacou que as operações abrangem mercadorias produzidas internamente e mercadorias reduzidas prontas de matriz, com tratamentos tributários diferentes. Argumentou que, devido à equivalência das alíquotas de 7% na origem e destino, não há crédito a estornar, citando o parecer 767 de 2003 da GEOP e a legislação que prevê estorno apenas se os créditos aproveitados forem superiores a 7%. Requerer que seja reconhecida a ausência de crédito a estornar por todas as operações, incluindo o CFOP 51001, solicitando a revisão da autuação. É o relatório, senhora coordenadora. Obrigada, conselheiro. Relator, doutora Eleia, a senhora pode fazer a sua sustentação no prazo inicialmente de até 10 minutos. Bom dia, cumprimento a todos na pessoa da coordenadora Nislene, quem nos assiste pelo YouTube, secretária, demais julgadores. Pois bem, essa autuação ela é de falta de estorno nas saídas internas isentas com sucata e também nas saídas internas com redução da base de cálculo com carga efetiva de 7% de produtos de cesta básica. A autuada é a Danvigor Alimentos, indústria alimentícia desse ramo de gordurosos. Na última fase do processo, como foi bem colocado pelo relator, foi feita uma revisão fiscal nos termos da resolução 275 de 2024. De antemão, esse auto ele já foi revisado, né, reduzindo aí o ICMS original de 3.750.000 para 2.600.000. O fiscal ele concordou que as operações isentas de sucata elas não geram novos créditos para serem aí estornados, bem como que nas operações do CFOP 5102, as operações respectivas e as subsequentes de entrada e saída não geram novos créditos porque não há valor agregado, de modo que não sobra crédito para estornar. Assim sendo, nessa fase do processo, agora aqui nessa instância cameral, o que resta mantido é a discussão quanto ao estorno de crédito de operações que não foram classificadas no CFOP 5102, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro. Isso porque, quanto às operações mantidas, foi esclarecido que não há um crédito a ser estornado por se tratar de mercadorias que entraram e saíram sobre a mesma alíquota de 7%, sem gerar aí, então, um acúmulo indevido de um crédito do CMS pela autuada. Conforme a gente consegue verificar do ajuste de ofício, na parte 4/4, essas operações autuadas, elas abrangem duas situações que possuem tratamentos tributários aí distintos, e como se idênticas fossem, né? Isso que aconteceu na autuação. As operações de venda de mercadoria produzida no estabelecimento industrial da Danvigor Alimentos, CFOP 5101, e as operações de venda de mercadorias recebidas do estabelecimento prontas e acabadas da matriz lá de São Paulo, da unidade da Danvigor em São Paulo, no CFOP 5102. A gente juntou na minuta recursal que a diligência realizada ela não reconheceu a ausência do crédito a estornar quanto a essas operações do CFOP 5101, ou seja, das mercadorias que foram produzidas no próprio estabelecimento industrial da recorrente. A gente fez um recorte aí na minuta recursal. E justamente por tal razão foi solicitada a conversão, né, do julgamento em diligência
para que o auditor ele revisasse, verificasse a efetiva carga tributária aplicada nas duas situações, para que a conclusão fosse, a tese da defesa, né, fosse pela ausência de crédito para estornar. Dentre as mercadorias autuadas estão os laticínios que vêm de São Paulo e também os gordurosos, né, que são, na sua grande maioria, produzidos aqui na indústria em Goiás. O benefício fiscal da redução da base de cálculo nas saídas ocorridas dentro do estado de Goiás, lá do artigo 8º, inciso 33 do anexo 9 do RCTE, ele concede uma carga tributária efetiva de 7% do montante da mercadoria que esteja concedida, que esteja contida aí dentro dos itens da cesta básica, né? Como é o caso de produtos fabricados pela Danvigor. Margarina, manteiga, queijo Minas, queijo frescal, requeijão. Aí tem aí a literalidade desse inciso 33. Ocorre que a tese da defesa, né, de acordo com a resolução do Senado 22 de 1989, as mercadorias também advindas de São Paulo, da região sudeste, elas devem conter também essa mesma alíquota de 7%. Ou seja, são mercadorias recebidas a 7%, que saem a 7%, de tal modo que não há aí qualquer valor a ser destornado. É aquela famosa soma que dá zero, né? A entrada com 7, saída com 7, não acontecendo aí uma sobra de qualquer crédito para ser estornado. O objetivo do estorno de crédito, né, sabemos todos aqui, é evitar essa acumulatividade de crédito por parte do contribuinte. Então, entretanto, né, no caso, não sobra crédito para ser estornado, porque essa operação ela não gera crédito. E aí a gente traz também na minuta recursal o parecer 767 de 2013 da GEOT, que apresenta uma situação idêntica de que o estorno só ocorre se o crédito do CMS tenha sido aproveitado em percentual superior a 7%, abro aspas, que o benefício acima mencionado não se aplica à saída de mercadoria que tenha sido recebido em operação interestadual com alíquota superior a 7%, a não ser que, no final do período de apuração, o contribuinte efetue o estorno do correspondente crédito que tenha sido aproveitado em percentual superior a 7%, fecho aspas. Portanto, né, apesar do reconhecimento da ausência de crédito a estornar, quanto às operações do CFOP 5102, referente aí à venda de mercadoria recebida em sua filial em São Paulo, restou pendente que se reconheça a ausência do crédito a estornar quanto às operações de venda de mercadorias produzidas aqui pelo estabelecimento da recorrente, no CFOP 5101. Então, o que a gente pede aqui para essa instância cameral, né, que os senhores julgadores reverta essa proposição, essa preposição, o que aconteceu na diligência, e reconheça a ausência de crédito a ser estornado. Essas são as razões da defesa. Muito obrigada, coordenadora. Obrigada, doutora Eleia. Doutor Carlos Augusto. Obrigado, bom dia, coordenadora, bom dia, conselheira também Ivone, os conselheiros Cícero, Francisco Ítalo e Samuel na sala, também quem está na sala é a secretária Anne e principalmente a doutora Eleia, que já parabenizo, porque até facilita a nossa manifestação, porque ela já foi nos pontos principais, já fez um resumo muito interessante aqui em relação ao o que está se debatendo aqui nesse processo, né? Porque nessa última resolução, que foi ao fisco, atendendo uma que não tinha sido corretamente feita, então, detalhadamente, seriam basicamente três pontos. Então, a questão da sucata foi resolvida, a questão da transferência também foi resolvida, não, o auditor entendeu, né, que não havia necessidade de estorno, e aí fica basicamente a questão da questão das mercadorias adquiridas em São Paulo, a alíquota interestadual a 7, com saída a 7, né? Conforme a doutora Eleia falou, a questão a parte entende como soma zero, né? Eu acho que basicamente é isso aqui que a gente vai discutir nesse processo. Os entendimentos, né? Qual seria o entendimento? A parte já deixou claro aqui que ela entende que é uma soma zero, né? E nós vamos colocar a nossa posição, salvo entendimentos contrários, né? Primeiro ponto, eu acho que, baseando até na resposta da autoridade fiscal atuante, a questão é que o parecer 767 de 2013, ele foi elaborado para benefício do artigo 8º, inciso 8 do anexo 9 do RCTE. E aí ele possui manutenção de crédito, expressamente. Eu acho que esse é o ponto.
ele possui previsão de manutenção de crédito. Porém, no caso aqui do estorno, que já é utilização de benefício fiscal, aí é o artigo 8º também, só que é o inciso 33, né? E artigo 6º e anexo oitavo, que são objetos dessa revisão. A questão é que os desse processo aqui, eles não possuem manutenção de crédito. Eu acho que esse é o ponto-chave, é o ponto-chave. Então, o parecer 767 de 2013, ele não se aplica para o presente caso, né? O presente caso, apurado no levantamento, não houve redução da base de cálculo na entrada e a alíquota de entrada das operações que era 7%. Então, a alíquota era 7%, né? Não era uma redução, a alíquota era 7%. Então, não tem manutenção de crédito, então tem que haver o estorno desse crédito. Pode parecer estranho, né? Que tem a saída 7 e a entrada 7, mas são detalhes da legislação em relação aos benefícios fiscais que às vezes realmente assim, geram certas dúvidas, mas eu acredito que o ponto principal para clarear essa situação aqui é que a primeira situação do parecer, ela mantém o crédito, e nesse caso não. Nesse caso não é mantido o crédito e tem que haver esse estorno mesmo que seja 7,7, mas há uma redução há um estorno desse valor. A gente verifica isso muito claro na página 25, 26 do PDF, na auditoria, como é feito o cálculo, por exemplo, no mês de julho, né? Que a gente pega o cálculo das saídas totais, né? E isso divide com as saídas com benefício fiscal, que seria isenção, redução de base de cálculo, que são sujeitas ao estorno para se achar, né, por exemplo, a alíquota. Por exemplo, aqui as saídas totais em julho foram mais de 29 milhões. E as saídas com benefício fiscal, essa de isenção ou redução de base de cálculo, foram 3 milhões e meio, mais ou menos. Divide uma pela outra, aí acha-se o índice de estorno, por exemplo, de 12,1%, certo? Quando é que aplica esse índice? Então, como é que você calcula o estorno? Você pega o crédito pelas entradas totais, tira a devolução de compra, a devolução de vendas, né? Apura-se essa base de cálculo, né? Que deu 1.300.000, mais ou menos. E aí sim, no mês de julho, por exemplo, você aplica esse 12,1%. Aí você acha quanto? 173, um pouco mais de 164 mil reais. É assim que é o cálculo. Concordamos com esse cálculo, concordamos com o entendimento da autoridade revisora em que pese entendimentos contrários, mas nesse caso existe sim essa necessidade de se fazer o estorno, em que pese que, à primeira vista, a impressão de que não, por ser 7 entradas, 7 saídas. Mas eu acho que fica claro, em relação à própria explicação e na própria auditoria, que o entendimento correto do qual a Fazenda Pública comunga é o entendimento que o auditor fiscal colocou em sua última revisão. Então, esse é o nosso entendimento e entendemos aí pela procedência parcial nos termos, da última diligência fiscal. Obrigado, coordenadora. Obrigada, doutor Carlos. A doutora Eleia, gostaria de utilizar os seus 5 minutos? Não, Mislene, obrigada. Assim, é só um adendo de que o Tribunal de Justiça de Goiás é muito tranquilo em relação a essa manutenção de crédito. A defesa está muito tranquila de que, da forma como a gente segue mantendo esse posicionamento da manutenção. Só isso. Obrigada, doutora Eleia. Doutor Carlos? Não, também acredito que ficou muito claro para os senhores e senhoras, para os subsídios agora, para o julgamento. Ficou muito clara a posição das duas partes, então a Fazenda Pública não deseja se manifestar mais. Obrigado. Nós que agradecemos. A necessidade de conferência entre os conselheiros, a conselheira. Não havendo necessidade de conferência, nós passamos então à coleta dos votos. Conselheiro Francisco, apenas para consolidação, nós temos para apreciação as matérias, nulidade por cerceamento e mérito, seriam essas as Sim. matérias? O senhor pode, por favor, apresentar, se preferir apresentar englobadamente, fica à vontade. Farei de forma global. Pois não, fica à vontade.
Trata-se de recurso voluntário interposto por dano vigor, indústria, comércio e laticínios contra a sentença proferida em primeira instância que julgou totalmente procedente o auto de infração, lavrada em razão de ausência de estorno de crédito ICMS relacionadas à aquisição de mercadorias, cujas saídas foram realizadas com isenção ou redução de base de cálculo do exercício de julho de 2020 a dezembro de 2021, no montante de R$ 3.753.863,84. Em sede de impugnação, recurso, a recorrente pleiteou preliminarmente a nulidade do auto de infração e processamento de direito de defesa, sustentando que a autuação poderia ter sido evitada caso houvesse notificação prévia do fisco. No mérito, requereu improcedência, alternativamente a parcial procedência do lançamento, cruzando as operações cuja entrada e saídas ocorreram com a líquido equivalente de 7% e das operações de saída de sucata produzidas no processo industrial, sob argumento de que, nas hipóteses, não haveria acúmulo do crédito a ser estornado. Considerando a complexidade das alegações apresentadas, esse Conselho converteu o julgamento de diligência, Resolução 302 de 2023, cujo objeto obteve esclarecimentos técnicos quanto a, primeiro, as operações com produtos de cesta básica com a alíquota de 7% na entrada e saída. Segundo, a necessidade de estorno nas saídas isentas de sucata. E terceiro, a existência de transferência e de estabelecimento próprio com isenção ou redução da base de cálculo. A diligência foi posteriormente reiterada, Resolução 275 de 2024, sendo determinada a AGEAT, análise dos documentos e fundamentos trazidos pelo sujeito passivo. Em resposta, a autoridade fiscal reconheceu a procedência parcial das alegações da recorrente, promovendo a exclusão das operações com CFOP 5102, transferências internas e de saídas isentas de sucata, por ausência de valor agregado e inexistência de crédito anterior apropriado, reduzindo o valor do crédito tributário de R$ 3.753.063,84 para R$ 2.657.519,86. Assim, verificou que houve acatamento parcial dos argumentos da defesa, com a revisão de demonstrativos fiscais, reconhecendo-se a inexistência do estorno do crédito em parte das operações. Por outro lado, a autoridade fiscal manteve o lançamento quanto a demais operações com isenção ou redução da base de cálculo, nos quais não se comprovou a equivalência das alíquotas de entrada e saída ou inexistência de aproveitamento devido do crédito. Quanto à prioridade de nulidade por ausência de notificação prévia, não assiste razão à recorrente, uma vez que o procedimento fiscal foi regularmente instaurado e a autuada teve plena ciência dos fatos e oportunidade de contraditória e ampla defesa, inclusive com a concessão de diligência para a apuração dos elementos necessários ao deslinde da controvérsia. Diante do exposto, voto pelo reconhecimento do recurso voluntário no mérito pelo provimento parcial para reformar a decisão de primeira instância e julgar parcialmente procedente o lançamento fiscal nos termos da resultado de diligência realizada, fixando seu valor do crédito tributário em R$ 2.657.519,86, com os acréscimos legais. É como eu voto. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Cícero, por favor. Bom dia, senhora coordenadora, pessoa que a gente estende o cumprimento aos demais presentes na sessão, inclusive aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Eu vou acompanhar o conselheiro relator. De fato, não há nulidade, no meu entender, o artigo 7º da Lei Complementar 104, invocado pela recorrente para pleitear a nulidade, ele trata, na realidade, de que o contribuinte será intimado dos atos processuais que lhe impõem obrigação, ônus ou sanção, mas não impõe que haja uma notificação prévia ao lançamento. Então, assim, essa notificação, no meu entender, é a notificação do lançamento, porque o ato que impõe uma obrigação ou um ônus aí, o sujeito passivo é o lançamento. Então, o que o artigo 7 trata, no meu entender, é dessa notificação do auto de infração. A notificação prévia não há essa necessidade, aí nos termos do 138, parágrafo 1 do CTN, também foi reproduzido no artigo 6º, inciso 2 da Lei Complementar 104, é que uma vez instaurado o procedimento de fiscalização, não há necessidade mais, não há mais faculdade para a correção de eventual erro ou qualquer outro ato. Então, nesse sentido, eu entendo que não há nulidade, foi aberto o contraditório após o lançamento, inclusive
É o motivo do processo estar aqui, foi convertido em diligência, foi analisado todos os argumentos. Então, assim, eu rejeito. Com relação à questão do mérito, as- eram basicamente três questões, duas delas já foram superadas, inclusive esses valores referentes à sucata e a questão das transferências já foram excluídos do levantamento fiscal. Como bem salientou aí, tanto o representante da Fazenda Pública quanto a representante do sujeito passivo, é que sobra somente a questão da, do estorno do crédito referente às entradas dos produtos e dos insumos que foram com 7%. Pois bem, essa é a única questão analisada. A recorrente entende que nessas operações em que o insumo entra com 7% e há uma saída com redução de base de cálculo com 7%, não haveria necessidade de estorno do crédito, porque a carga seria equivalente. Entretanto, a redação expressa lá do artigo 58 do RCTE, que é cópia do 61 do CTE, que é a Lei 11.651, é no sentido de que, havendo saída de produto com redução de base de cálculo, isenção ou não incidência, faz-se o estorno do produto que entrou anteriormente ou do insumo que entrou anteriormente na mesma proporção. Essa é a regra sem exceção. Então, a manutenção do crédito, quando entrar um produto com e saia com redução, ele é considerado um outro benefício. É tanto, se a gente for olhar no nosso anexo oitavo, ele trata os benefícios como manutenção de crédito como um benefício à parte. Eu posso ter o benefício da isenção na saída ou redução de base de cálculo e posso ter o outro benefício que é a manutenção do crédito. Isso por quê? Porque a regra é saiu com isenção ou redução de base de cálculo, faz-se o estorno. Manter o crédito é um plus, nossa legislação trata como um incentivo. Essa questão da entrar com uma alíquota de 7% é uma questão histórica que, em função, o Senado resolveu deliberar que nas operações do Sul, Sudeste para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste seriam com alíquota de 7%. Isso para o quê? Para haver uma transferência aí de quando o Estado destinatário vender, o crédito ser menor. Mas a alíquota de 7% é a alíquota cheia, é a alíquota integral. Então, se eu mesmo entrando com a alíquota de 7, eu saio com uma redução base de cálculo para 7, eu tenho que fazer o estorno na mesma proporção, conforme disposição expressa lá do artigo 58 do nosso RCTE. No caso do parecer em questão, é justamente isso, é porque aquele benefício que estava sendo analisado no parecer que consta aqui, ele prevê expressamente a manutenção do crédito até o limite de 7. O parecer não poderia ser diferente. Ele foi dessa forma porque o próprio benefício, ele dá, além da redução de base de cálculo, ele dá uma manutenção de crédito até o limite de 7. Então, assim, se o Estado faz uma aquisição com 12, ele fala, não, você vai sair com 7 e fazer o estorno na proposta, até limitar a 7. Mas porque o próprio benefício, disposição que trata lá no anexo oitavo, prevê essa manutenção de crédito. Então, assim, pela literalidade do dispositivo, se sair com redução de base de cálculo com 7 e vier do Sul e Sudeste com uma alíquota de 7, tem que fazer o estorno na mesma proporção da redução. Essa questão ficou bastante patente isso quando você analisa lá o 58 e vai verificar o acréscimo do parágrafo 9º, porque tinha uma dúvida ainda quando ele entrava com redução de base de cálculo e saía com redução de base de cálculo. Posteriormente, lá o parágrafo 4º que foi inserido somente em 2009, para ele dessa dúvida, ele falou, se a redução for do mesmo patamar da saída, então não se faz o estorno, que é diferente dessa situação. Essa situação, o, o insumo, o produto não está vindo com redução para 7, com benefício 7, ele está vindo com carga integral de 7. Essa carga integral não tem previsão de se não fazer o estorno. Então, o parágrafo 4 foi inserido justamente por conta disso, porque tinha operações internas em que se adquiria com redução de base de cálculo para 10, depois vendia com redução de base de cálculo para 10. E também adquiria com redução de base de cálculo de 7 e vendia com redução de base de cálculo de 7. Não é o caso aqui em questão. Então, o parecer revisional, aí esse último, ele tentou explicar essa questão e para mim explicou, deixou bem clara essa questão. Então, assim, com esses pequenos acréscimos aí, a manifestação do Dr. Francisco,
eu vou acompanhá-lo e votar aí pela parcial procedência aí no valor da última revisão, o valor de 2.657.519,87. É o meu voto, senhora conselheira. Obrigada, conselheiro. Você identifica as folhas da revisão, por favor? Se não tiver, depois no final o senhor me passa. Ah, tá bom. Conselheira Ivone, é, Muito bom dia, coordenadora, bom dia aos conselheiros, representantes das partes, secretária de Câmara e todos que nos assistem. Façam todos um excepcional dia. Senhora coordenadora, eu vou acompanhar e parabenizo o relator, o revisor e acompanho na íntegra. obrigada. Conselheiro Ítalo, Bom dia a todos presentes aí nessa sessão de julgamento. Eu vou acompanhar o relator com as fundamentações aí trazidas pelo conselheiro Cícero. obrigada. Então, anunciando o resultado, a primeira Câmara Julgadora, por unanimidade, rejeita o pedido de nulidade da peça básica por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, também por unanimidade, conhece do recurso voluntário, dá-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a decisão singular e julgar pela parcial procedência no valor de ICMS de R$ 2.657.519,86. E conforme revisão de folhas, eu vou aguardar até o Não, final. senhora coordenadora, é porque esses processos eles já estão no processo eletrônico, eles são peças separadas, não tem a numeração sequencial. Tá bom. Obrigada, sem problema. Então, sendo este o resultado. Passemos, então, ao próximo processo em apreciação. Também do mesmo sujeito passivo, o recurso voluntário é o 1.452 de 2025, e a relatoria também do conselheiro Francisco, em substituição ao conselheiro Samuel. É, Quando estiver em condição, o senhor pode, por favor, apresentar o relatório, conselheiro. Sim, senhora coordenadora, esse processo, na nossa avaliação aqui, haveria uma possibilidade de apresentação de uma diligência. E aí, parece que é uma intenção da parte do meu revisor de apresentação dessa minuta de diligência. Pois não, obrigada, conselheiro Cícero. Sim, senhora coordenadora. Esse processo, assim, ele tem uma discussão, que é a questão do falta de pagamento do protege como condicionante e tudo. Em uma última diligência, foi para a autoridade fiscal se manifestar sobre essas questões alegadas, e um dos quesitos lá sobre a questão é se houve realmente um recolhimento a maior nos meses de outubro e novembro de 2020. Em sua manifestação, a autoridade fiscal se manifestou entendendo que sim, houve um pagamento a maior em alguns meses. Entretanto, não fez essa compensação. Quando do retorno, o sujeito passivo vem, houve o pagamento a maior, mas, no entanto, a autoridade fiscal não fez a compensação, portanto, a diligência não foi atendida. Então, assim, a minha intenção, senhora coordenadora, seria então converter esse julgamento em diligência e retornar aí para a autoridade fiscal para que ela faça aí a imputação desse pagamento a maior, salvo engano, no valor de R$ 16.534,41, faça nos meses seguintes e aí sim calcule a o percentual que foi descumprido da obrigação e recalcule aí novamente o valor do, do aproveitamento indevido do benefício fiscal. Então, isso ele vai ter que jogar novamente os valores pagos, abater do valor que está lá considerado, recalcular o percentual e recalcular novamente o benefício. Então, a princípio, eu entendo que deve voltar, até para evitar erro, assim, se fosse um cálculo mais simples, não tivesse cálculo esses percentuais, poderiam ser feitos aqui na Câmara, mas não é o caso. Me parece aqui por baixo, analisando, afetaria então aí os exercícios, os meses seguintes de 2021, que também é exigência desse crédito. Então, nesse sentido, seria o encaminhamento, senhora coordenadora. Obrigada, conselheiro Cícero. Doutora Eleia, quanto à proposta do conselheiro Cícero.
A defesa está de acordo com a proposta. Eu só faço um adendo aqui, que também a empresa ela tentou a convalidação do Protege, senhor revisor Cícero, tem até o número do processo aqui, posso colocar também, só que foi indeferida a convalidação porque existia, no momento da análise, um débito em dívida ativa, então era uma condicionante que não foi cumprida, né? Não poderia ter. Então, existe um valor pago de Protege, talvez considerá-lo na revisão fiscal também. Posso passar o número do processo para que seja feita essa verificação? Ou na hora que for fazer a diligência, isso vai ser constatado também. Eu não tenho essa informação prática. Seria isso. Doutora Leia, como estamos no processo eletrônico, eu vou solicitar que essa resolução seja feita em data posterior. A doutora poderia acrescentar essa informação, fazer um expediente, incluir lá no processo, e quando for elaborar a resolução, eu incluo todos os dados. Poderia ser assim, porque aí fica documentada no processo. Pode ser, mas eu não consigo protocolar no PATIE antes de sair a resolução. Fica travado para o contribuinte manifestar, para o advogado. Por isso que talvez se o senhor pudesse colocar que existe um processo de computação a ser analisado, seria interessante. Não, ok, então, tá certo. Eu achei que poderia ainda inserir aí algum documento no pátio. Tá, o número do processo é 2024 2024 0000 0000 411 3686. Somente constar que existe para fazer a verificação, se existe alguma informação a ser complementada. São Obrigada. essas as considerações da defesa. Obrigada. Obrigada, doutora Eleia. Doutor Carlos Augusto? Estamos de acordo com a proposta. Pois não. A necessidade de conferência, a proposta do conselheiro Cícero. Gostaria de fazer algum acréscimo, conselheiro? Não, sem acréscimo. Só pedir que seja lida em sessão posterior. Pois não. Ainda vou confeccionar até mesmo em decorrência dessa nova informação trazida aqui, ó, com sustentação oral. Pois não. Conselheiro Francisco, está de acordo com a proposta do conselheiro Cícero? De acordo? De acordo. Conselheiro Ivone? De acordo. Pois não. Conselheiro Ítalo? De acordo. Estando todos de acordo, então, o encaminhamento é que a primeira Câmara resolve por unanimidade de votos encaminhar o processo, acolher a proposta de resolução feita pelo conselheiro Cícero e encaminhar a fiscalização para os termos que ele já relatou, né, na sua fala, na sua proposta. Então, sendo assim, nós concluímos os processos aqui da Anvigor e agradecemos a presença da doutora Eléia. Obrigada, bom dia a todos. Coordenadora, peço para me retirar também. Acabaram os meus processos. Desejo um bom dia a todos. Obrigada, doutor Carlos. Processo seguinte então, nós vamos colocar em apreciação os processos da pauta. A doutora Gerluce atua nesses processos. Peço que ligue a câmera, doutora Gerluce. Bom dia. Bom dia a todos. Só um momento, por favor. Bom, o processo item 1 da pauta é o processo, a impugnação em segunda instância, número 1700 de 2025. É o processo 4012-401-266-309, é o Armazém Gerais Paraíso Limitada, Solidário Vitor César, da relatoria do conselheiro Ítalo Eri. Estando em condição, o senhor pode, por favor, apresentar o relatório. Obrigado, senhora coordenadora. Eu vou deixar de apresentar o relatório, porque há um pedido de adiamento formulado pela advogada da parte, e inclusive no dia de ontem, no julgamento dos processos da mesma empresa, já houve um adiamento e aparentemente há inclusive uma correlação
desse meu processo com o processo que era do item 1 da pauta de ontem, 4012.401.66.490. Esse processo ao qual eu estou me referindo, ele foi adiado em atendimento ao pedido do advogado para o dia 11 de setembro. Então, eu sugiro que o meu processo também vá para esse dia, para que eles possam ser analisados conjuntamente. Não, conselheiro, obrigada. Doutora Gerluce, está de acordo? De acordo. Então, o presente processo sai por despacho da coordenação em função do pedido feito pelo sujeito passivo e o retorno sugerido para o dia de retorno, né, do processo, sugerido para a data de 11 de setembro de 2025. Processo seguinte, o conselheiro é a mesma empresa, né, o mesmo sujeito passivo, recurso voluntário 1701 de 2025. A relatoria é do conselheiro Francisco Viana, em substituição à conselheira Ivone Maria da Silva. E eu questiono se é a mesma situação, conselheiro, e, e se seria, neste caso aqui, aparentemente parece que não existe essa conexão, né, com o anterior. A gente poderia sugerir aí a data de 17/9, conforme foi também adiado um de ontem, que não teria conexão com os demais. Poderia ser dessa forma? Poderia sim, senhor Arcorador. Estou de acordo. Pois A não. explico. A doutora Gerluce está de acordo? De acordo. Dessa forma, então, o presente processo fica adiado, a pedido do sujeito passivo, né, para a data de 17 de setembro. Processo seguinte da relatoria, também do mesmo sujeito passivo, a impugnação em segunda instância, 1702, da relatoria do conselheiro Air de Vasconcelos, e no lugar também, né, no assento também da conselheira Ivone, eu questiono se seria a mesma situação, de adiamento, conselheira Air. Muito bom dia, senhora coordenadora, bom dia, nobres conselheiros, representante fazendário, doutor Gerlúcio, aos que aguardam seus processos na sala de espera, nossa secretária Rayane e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Esse caso aqui, senhora coordenadora, ele tem conexão com o item 1. Então, seria o caso de adiamento, mas a data seria para o dia 11 de setembro, se todos estiverem de acordo. Pois não, conselheiro. Doutora Gerluce, confirma? Sim, senhora coordenadora, tem conexão com o item 1, então melhor que seja a mesma data, 11 de setembro, de acordo. Obrigada. Então, encaminhamento também é a retirada de pauta por adiamento, a pedido do sujeito passivo, e o retorno fica agendado para 11 de setembro de 2025. É, então, eu agradeço a presença da doutora Gerluce, e não havendo mais processos a serem apreciados, considero encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia de amanhã, sexta-feira, dia 8 de agosto, às 8h30. Muito obrigada a todos.